Oi, água, o reino de Deus dentro de nós. Oi pessoal, mais um videozinho e mais um vídeo para nos tirarmos da matrix, do sistema e trazermos conhecimentos profundos da palavra de Deus, não de uma forma controladora, dominadora, mas sim trazendo aquilo que a palavra de Deus diz em Oséias 4:6, onde diz que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Este conhecimento vai te levar a níveis mais elevados. Vários vídeos que já estou planejando, alguns que eu já estou fazendo, onde estamos falando especificamente da energia de Deus, e tem uma finalidade, isso não é de forma aleatória, nós temos uma finalidade com essa proposta de falarmos dessas energias, porque de fato vamos entrar em assuntos mais específicos e às vezes até mais polêmicos, como OVNIs, objetos voadores não identificados, como outras vertentes com relação à medicina, outras vertentes com relação àquelas ideias que a gente tinha muito pontual, com o que é de Deus, com o que não é de Deus, com relação ao misticismo e algumas coisas nesta linha. Mas vocês vão ver que tudo com embasamento na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta de fato para todas as coisas terrenas e algumas coisas celestiais, algumas coisas acima da terrena. E a água, o reino de Deus dentro de nós, vai ser uma mensagem fantástica. Presta atenção no que nós vamos falar sobre isso. De fato, todos nós sabemos que nosso corpo é composto de 70% de água, nos homens, nos adultos e nas crianças até 75%. Também entendemos que a água compõe 70% do planeta, ou seja, o nome do nosso planeta deveria ser planeta água, mas é planeta Terra. Sabemos também que a água é um elemento fundamental para a minha vida e para a sua vida. E sabemos, segundo a palavra de Deus, que Jesus é fonte de água viva. Olha que coisa interessante. Ou seja, a palavra de Deus tem muito significado, muito simbolismo, o elemento água. E por quê? Porque a água desde o início foi juízo de Deus. A água desde o início foi livramento de Deus. Quando eu penso no Egito, quando eu penso no livramento, o povo atravessando o Mar Vermelho, nós vemos que eles passaram a pés secos, enxutos, e logo depois todo o exército de Faraó, todo o exército inimigo foi dizimado, foi morto por essas águas. Quando eu penso no dilúvio, e especificamente no dilúvio, eu vejo um mistério de um juízo de Deus, onde Deus utiliza águas para dar cabo disso. Quando eu penso em cura, eu penso em Naamã, 2 Reis 5:17, onde diz que o profeta Eliseu direcionou o general Naamã a se banhar 7 vezes no Rio Jordão para ver cura. Também vejo Jesus direcionando a cura com relação às águas ao cego de nascença, onde ele dá uma direção, vai lá no tanque de Siloé e lava os seus olhos para completar totalmente a cura que ele precisava. Águas também trazem redenção, quando eu penso no batismo. Águas também manifesta o grande milagre, ou seja, o primeiro e maior milagre, o primeiro grande milagre de Jesus foi usado o elemento água, ou seja, ele transformou a água em vinho. Depois de 400 anos de silêncio de Deus para com o povo, com relação a milagres, com relação à manifestação de Deus, Jesus vem à terra, o Filho de Deus, e manifesta esse primeiro milagre usando o elemento água. Ele utilizou a água. Então, ou seja, a água ela tem uma necessidade, nós temos uma necessidade biológica dela e, por consequência, uma necessidade emocional e principalmente espiritual. Presta atenção nisso. A Bíblia vai dizer em Gênesis 1, versículo de 1 a 2, o texto que eu venho falando um pouquinho, sobre que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazio, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Portanto, se o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, podemos concluir que as águas já existiam, ou que essas águas
eram a essência de Deus, faziam parte da natureza de Deus, pois essas águas já existiam em uma dimensão celestial, das águas que jorram do trono de Deus, da Jerusalém celestial. Presta atenção. Portanto, águas fazem parte da essência de Deus, da composição do Eterno, do Criador. A palavra vai dizer em Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A composição de Deus não é aço, a composição de Deus não é ferro. E se fosse, então nós teríamos essa composição dentro de nós, aço ou ferro. Porém, existe uma linha teológica que diz que esse versículo 1 e 2 tem a ver com caos. O Deus estava andando sobre um caos, seu espírito estava sobre um caos. Tem uma linha teológica que pensa dessa forma, mas o próprio texto vai responder que havia águas e uma água em outra dimensão. Presta atenção, versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis diz bem assim: depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima. Assim foi. Ao firmamento de Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis 1, de 6 a 8. Ou seja, o próprio texto está explicando o que é o firmamento. Uma divisão, um divisor de águas. Uma parte que se tornou céu e outra parte que foi represada, onde as águas ficam guardadas, ou seja, manifestação do mar, de lagoas, de lagos. O Criador fez essa separação de águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos analisar, por exemplo, o que aconteceu especificamente no dilúvio. Gênesis 7, 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, as comportas do céu, as janelas dos céus se abriram. Presta atenção. Essas águas que estavam fora do ambiente terrestre, acima do firmamento, em outra dimensão. E eu vou falar um pouco sobre portais dimensionais, portas dimensionais, janelas dimensionais nos próximos vídeos. Inundaram a terra, encheram a terra. Existem também outras teorias, várias teorias sobre o dilúvio, como só teria acontecido especificamente em um ponto isolado, um ponto específico da terra. Porém, a palavra de Deus tem como base a fé, em acreditar nela ou não acreditar nela. Você tem essa base. E isso não impede que a ciência colabore com a fé. Por sinal, é isso que nós vamos detalhar. A ciência colaborando com a fé e confirmando. E sobre isso que nós vamos estar continuando falando, principalmente com relação a termos uma vida de entendimento, uma vida transformada. Gênesis 8, versículo 2 diz: fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva do céu se deteve, cessou. O dilúvio só cessou quando as comportas foram fechadas, ou seja, algo sobrenatural, algo na esfera do Criador, do Eterno. Águas que inundaram o planeta e depois foram armazenadas nos mares, nas lagoas, nos lagos, nas geleiras e entre outros ambientes para armazenar essa água. O universo também tem água em forma de vapor. Pelo menos até agora foi detectado em forma de vapor. Eles continuam procurando água em outros planetas, mas até agora só foi confirmado, quem sabe, na forma de vapor e alguns sistemas solares. Pedro vai falar um pouco sobre isso na sua segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, ou seja, na nova aliança. Ele vai discorrer um pouco sobre isso, porque Jesus, de fato, tinha parábolas para a multidão
e assuntos específicos para os seus líderes, para os seus apóstolos, futuros apóstolos, seus discípulos direto. Falava ao pé do ouvido. Olha só o que Pedro diz. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus e bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Confirmação da água, quero que você fique ligado nisso. Em Apocalipse 14, 7, também vai falar um pouco sobre isso, presta atenção. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Ele não diz que fez a água, ele diz que fez as fontes das águas. Por essas fontes as águas são drenadas, canalizadas, direcionadas, ou seja, elas sempre existiram. Por isso há uma procura constante fora do nosso planeta de água. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, objetos voadores não identificados, e qual o sentido, que energia, por quê, para quê, nos próximos vídeos. Tudo tem uma sequência, fica ligado. Também Apocalipse vai falar que o mar não existirá mais. O texto em Apocalipse 21:1 diz que o mar não existirá, porque vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Por quê? Porque existe um nível de mar para esse conjunto de vida terrena. E nós vamos avançar em um outro nível, porque haverá um outro nível de águas. Águas espirituais, águas que saem do trono de Deus, águas que descem da nova Jerusalém, que saem do seu trono. E dentro disso eu preciso avançar dentro dessa energia que está dentro de nós. O mar, por exemplo, vamos falar do mar. A sua principal característica é ser salgado. O mar, a grande quantidade de água salgada no planeta. E o sal é muito importante para o nosso sistema biológico funcionar. Eu não tenho a competência de me aprofundar neste assunto, que é um assunto profundo da medicina. Porém, todo mundo sabe, ou uma boa parte sabe, sobre a bomba de sódio e potássio. Eu vou colocar umas fotinhas, algumas coisas sobre isso. E essa bomba de sódio e potássio é o que gera energia para o corpo humano. Ou seja, precisamos muito do sal, do sódio, que existe em abundância no mar, para produzir energia motora, energia cinética, energia térmica e outras energias dentro de nós. Todo ser humano precisa dessa bomba de sódio e potássio. O Criador, em sua inteligência criativa, permeou o planeta todo, em sua maioria, uma porção de água com águas salgadas. A quantidade de água doce é o suficiente para a nossa sobrevivência, a sobrevivência da humanidade. Lógico que sendo adquirido e usado de forma consciente, sustentável, e muitas vezes não é isso que acontece. Mas o planeta é permeado por essa quantidade de águas salgadas, e então nós temos sal em abundância para desenvolvermos aquilo que nós precisamos para gerar energia físico-corporal. Existe muito material sobre isso na internet, não vou me aprofundar nisso, mas faça uma pesquisazinha o que é a bomba de sódio e potássio. Agora preste atenção. Dentro desse contexto, nós vamos entrar no que é essa energia produzida dentro do nosso corpo, com o elemento água, que nos permeia, que somos 70% desses elementos. Por quê? Porque essa energia ela vibra. Nós falamos no vídeo passado sobre partículas e ondas, e vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essas vibrações, sobre esse vai e vem dessa energia que está dentro de nós por causa da água. Já entendemos que essa água existia junto com Deus, permeia Deus, é a essência de Deus, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança por causa dessas águas. Assim como a temperatura pode transformar o gelo em água e água em vapor, em gás,
Nós temos os elétrons, os nêutrons, que têm a polaridade negativa, mas podem ser alterados pelos prótons, que têm a polaridade positiva. Presta atenção nisso. Elétrons e nêutrons negativos, prótons positivo. Tudo tem um positivo e um negativo. Há uma energia da fonte que mantém tudo unido. Então você pode influenciar de fato o seu ambiente, a começar pela sua vida. Um cientista fantástico, Masaru Emoto, olha a fotinho dele aí, esse camarada aí fez um experimento muito interessante. Ele pegou águas da torneira, congelou e com o auxílio de um microscópio, ele fotografou as águas congeladas. As moléculas não têm uma forma definida, presta atenção, não tem uma forma definida. Nenhuma estrutura cristalina ou algo parecido. Elas têm a seguinte aparência. Olha só, olha que coisa interessante. Isso, ele congelou, fotografou e fez. Então ele pegou frascos e colocou esta água e começou a pensar, colocou intencionalidade em diferentes frascos e rotulou cada um com uma intenção que havia colocado, como por exemplo, amor e agradecimento. Depois de congeladas, ele fotografou novamente as moléculas de água na forma cristalina e apareceu esta aparência. Olha só, amor e agradecimento tinham a seguinte aparência. Olha que foto linda, olha que coisa maravilhosa. Gratidão, a vibração, a frequência da intenção de ser grato, uma pessoa que é profundamente grata por alguma coisa, declaração, porque hoje vivemos uma época de muita ingratidão, forma-se um vórtice de energia, um desprendimento de energia em volta dela e que permite mudanças das suas moléculas, das suas células de forma muito interessante. Olha que coisa linda, olha essa foto da gratidão. Olha os cristais, olha a perfeição desses cristais. Da mesma forma, alegria. Quando a pessoa está alegre e emanando, sorrindo, brincando, feliz. Olha só o que emana dela. Olha que coisa fantástica. Porém, nos outros frascos, o frasco, por exemplo, eu te odeio, eu me odeio, começa a ficar doente. Mas vamos ver lá, nos Salmos falando que o coração entristecido faz secar os ossos, mas o rosto alegre formoseia a alma, o corpo. Olha a foto deste coração que se odeia, ou que odeia alguém. Olha que coisa terrível. E outras, por exemplo, essa eu achei muito interessante, quando a gente chama alguém de idiota, o frasco do idiota. Eu transfiro a vibração, olha a foto do frasco que eu chamo alguém de idiota. O desprendimento da energia cinética manifestado pelo lançamento da palavra, porque a Bíblia vai dizer que a nossa palavra tem poder, é uma semente lançada, ele transmite isso dentro do corpo da pessoa, ou sai. Como nós somos partículas e ondas, somos energias, vai e volta. Nós transmitimos essa energia, mas ela volta para nós. Por isso que tem muita gente envelhecendo rápido, entristecendo rápido, depressiva, porque ela é tomada por isso. Ou seja, isso é uma prova que nós podemos mudar o ambiente com a energia emitida das nossas intencionalidades no nosso corpo. Por isso precisamos de ensinamentos positivos. Porque já entendemos que nós somos 70% água e as crianças 75%. Uma criança entristecida, uma criança que aprende coisas terríveis, ela se potencializa, ela vai crescer de forma entristecida, as energias dela vão ser terríveis, mas quando ela está num ambiente de paz, de alegria. Por isso nós vemos muitos adolescentes extremamente cruéis, assassinos, porque elas estão num ambiente de morte, de dor, de ingratidão, de medo. E a gente precisa começar a pensar nisso. Há quem diga, algumas linhas, que essa teoria não deve ser levada muito a sério, de Masaru Emoto,
Mas se você quiser fazer um pequeno teste, pega uma rosa, coloca num copo d'água e todo dia, 3 dias você faz isso. Fala para uma sobre amor, sobre gratidão, sobre beleza, e para outra, dentro do copo d'água, fala sobre medo, ódio, dor, raiva, ira. Você vai ver nitidamente o que acontece com as duas, como uma fica muito mais bela. Isso são testes que são feitos. Isso aí tá fácil na internet. E como a outra vai se envelhecendo, vai se enrugando, vai ficando entristecida por causa da energia da água, por causa da energia que Deus criou, ou é a essência dele que ele passou para nós. Essa energia positiva, essa energia negativa age no copo d'água como age dentro de mim e dentro de você. Se as vibrações, as palavras, os sons, as músicas, os pensamentos, olha que tem muita gente ouvindo muita porcaria e tendo pensamentos terríveis, ela afeta diretamente as suas moléculas. Por isso que o entretenimento, as músicas, o que se passa, o que a gente recebe, a Bíblia vai dizer que os nossos olhos são a candeia, o que entra fica fixo, porque as nossas energias são vibrantes. E aí a gente transfere a nossa intencionalidade. Precisamos, de fato, viver o poder da oração, do jejum com água, desintoxicar o corpo, a alma, do que estamos vendo, ouvindo, falando, recebendo, porque vai e volta. Precisamos intencionalizar nosso relacionamento com Yeshua, com Jesus, porque de fato o reino de Deus está dentro de nós. Mas a palavra de Deus é muito enfática com relação a Jesus. Olha só, João 7, 37, 38. A extensão da criação, o próprio Deus vindo aqui na terra, ele fala bem assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É nesse sentido, João 7, versículo 37 e 38. Ou seja, Jesus faz vários ensinamentos em parábolas e ensinos específicos, mas poucos entendiam, porque era uma época que não havia o conhecimento, a medicina era muito fraca, não havia, Jesus curava as pessoas, eles não conseguiam entender esse desprendimento de energia. E hoje, com a possibilidade da física quântica, das partículas e das ondas, a gente tem esse entendimento. Ou seja, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porém, a ciência avançou para colaborar com a fé, para colaborar com aquilo que é eterno, que é do Criador. Sai um pouquinho da Matrix, se aprofunda. Por exemplo, uma coisa que cria muita celeuma no meio evangélico, acupuntura. O que é acupuntura? Eles descobriram nada mais, nada menos do que a movimentação de energia. E aquelas agulhas, elas movimentam as energias que vêm através da água e de tudo aquilo que a água tem dentro de nós, do sangue e tudo mais, para direcionar a dor ou estancar a dor. Existe muito misticismo, é nada mais do que um avançar de uma ciência medicinal. Existem outras influências, pode até existir, mas de fato o princípio é o controle das energias corporais. Nada mais do que isso. Quando você se descansa, aquilo que alguns chamam de meditação e tudo mais, é a nossa oração, quando você relaxa e deixa suas energias serem administradas pela paz. Que paz? Qual a verdadeira paz? Esse mundo não tem paz. A Bíblia vai dizer que a verdadeira paz é só no Senhor. Tenha paz com Ele, paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu quero começar a encerrar para você entender especificamente essas águas que são águas celestiais que Deus permitiu para cada ser humano que venha nesta terra ter dentro, mas ser direcionada por Ele. Quando não é direcionada por Ele, vai ser direcionada pelo sistema, pelo mundo, pelo Deus desse século, pela Matrix que quer consumir a sua energia. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que Satanás é mercador de muitas coisas, inclusive de alma.
porque ele sabe que a sua alma tem muito poder, tem um poder fantástico. João 14:10, Jesus diz bem assim: não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz as obras, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para o Pai. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, todos nós somos uma extensão da fonte de energia, da fonte de água viva. Tudo o que eu e você pensarmos e fazermos transcende o espaço-tempo. A energia que você emana volta para você, pois todas as partículas interagem. Você tem um poder dentro de você, porém pouco sabe usá-los. Não é assim não. Tem princípios, e os princípios são de Deus, são do Eterno. E é sobre isso que nós vamos falar de forma mais científica, mais pontual. Quem sabe eu não tenho toda a competência de fato para me aprofundar em algumas coisas, mas aquilo que o Espírito Santo está se revelando, está trazendo dentro do contexto bíblico, a gente vai estar anunciando. Já me fizeram perguntas sobre objetos voadores não identificados, e de fato, quem sabe cada um aqui que está ouvindo tem uma história. Eu tenho boas histórias que se inicia desde os meus 12 anos de idade. Já me perguntaram sobre o mundo místico que existe hoje nos poderes da Terra, como maçonaria, Illuminati. Mas eu quero falar disso de uma forma com muita base, pautado em pontos muito específicos, nessa caminhada que eu tenho de mais de 25 anos, estudando e me aprofundando nisso. Chegou a hora de começar a soltar algumas coisas de relevância, de homens que estão falando muitas coisas, homens sábios e homens que falam num nível muito natural e não conseguem entender o nível espiritual. É nessa linha que Vida Transformada vai estar se aprofundando, falando de fato de coisas que impactam as nossas vidas, porque Jesus está voltando. Muita gente pode não crer, pode falar que é teoria da conspiração, mas as águas estão sendo movidas pelo Espírito de Deus. O anticristo só pode se manifestar de fato, com toda a sua potencialidade, depois que o Espírito Santo não estiver aqui. Porque se tiver interagindo com orações, uma frequência com Deus, pode minar certas coisas. Então, de fato, a igreja, quando eu falo a igreja, a noiva, vai ter que ir para as bodas. Mas ainda assim, vamos entender e passar por algumas coisas. Presta atenção nessa sequência que nós vamos estar dando. Se você achou que esse vídeo foi relevante, o reino dos céus ou o reino de Deus dentro de nós, se foi relevante para a sua vida, por favor, curta aí, dá seu likezinho, aperta o sininho para você estar recebendo as novas mensagens e se inscreva. Leve para alguém que está precisando, porque isso daqui é de grande relevância. Parece muito simples, mas é de grande relevância. Você pode estar mudando o ambiente pessoal, da saúde, dos seus pensamentos, do seu lar, da sua casa, mediante escolhas positivas. Ou pode viver o ostracismo, se fechar, a tristeza, a angústia, potencializando o negativo. Mas eu quero te abençoar dizendo: tem um dia maravilhoso na presença do Rei, do Salvador, do Eterno, do seu Criador, daquele que manda para você as energias dele, o nosso Deus. Fica com Deus.